Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 18. Segundo andar, rondó para uma lâmina frágil. Assim que voltamos ao Urbus, os sinos soavam nítidos e límpidos por toda a cidade, sinalizando a chegada da noite. Era uma melodia lenta e calma, com um toque de saudade. Às 19 horas era o horário em que os jogadores que se aventuravam nas áreas de campo voltavam para suas casas. Em contrapartida, nos outros MMORPGs que eu joguei antes de SAO, 19 horas em ponto no relógio era quando o jogo estava apenas se iniciando. As pessoas começariam a logar no servidor por volta desse horário, atingindo o pico de tráfego por cerca das 10 da noite, e com aquelas almas, jogadores, mais duras, ficando durante a madrugada toda até o amanhecer. Como um estudante no período obrigatório de estudos, eu sempre saía do jogo no mais tardar às 2 horas da madrugada. Me lembrei do quão olhava com inveja para aqueles que estavam se preparando para mais uma rodada de farm. Ironicamente, agora tudo o que eu queria era poder retornar à escola. Nesta atual situação, eu poderia ficar farmando das 2 até as 8 horas da manhã se eu quisesse, e, no entanto, mesmo que escurecesse lá fora, eu sempre achava meu caminho de volta para a cidade. Muitas vezes, isso acontecia só para eu jantar e reabastecer os suprimentos antes de sairmos para mais uma rodada de aventuras até o nascer do sol. A noite em que conheci a Asuna no labirinto foi uma dessas ocasiões. Mas, toda vez que eu via aquele vermelho sol poente através do perímetro externo de Aincrad, com o céu mudando da coloração roxa para azul marinho, eu não conseguia ficar parado. Eu tinha que voltar para a civilização. Como prova de que esse desejo não estava apenas em minha mente, haviam vários jogadores andando pela rua principal de Urbus, todos exibindo sorrisos de alívio. Aplausos animados surgiram nos restaurantes e bares nas laterais das ruas, com brindes ocasionais e músicas dedicadas a outro dia de sobrevivência. Essa mesma cena ocorreu nas cidades e vilas do primeiro andar. Porém, já fazia um bom tempo que eu não ouvia tais risos. Talvez nunca tenha ouvido. Desde que ficamos presos em Aincrad. É a primeira vez que volto a Urbus a essa hora do dia. É sempre assim. Ou hoje é um dia especial? Perguntei a Asuna. Até porque 8 de dezembro não era um feriado. Ela me lançou um olhar interrogativo enquanto sua beleza era ocultada sob a capa de lã mais uma vez. Urbus e Maromi estão assim há vários dias. Você esteve se escondendo dia e noite. Bem. Ela provavelmente estava perguntando se eu realmente me importava tanto em ser visto. Na realidade, eu não poderia visitar Urbus, mesmo que eu quisesse. Se eu fosse contar a ela sobre as minhas artes marciais durante o jantar, acabaria por chegar a esse tópico, mas não era algo que pudesse ser resumido rapidamente. Você poderia dizer que eu estava me escondendo, ou talvez eu não estivesse. Gaguejei. O olhar de Asuna ficou ainda mais incrédulo. Eu já não te contei que você está sendo paranoico? Já passamos por dezenas de pessoas por aqui, você nem está disfarçado e nenhuma delas sequer te incomodou. Ela estava certa. Minha incrível bandana listrada não estava à mostra. Meu rosto e cabelo estavam como normais, embora o casaco preto também estivesse desabilitado. Mas eu tinha a sensação de que não era o caso dos jogadores me reconhecerem como Kirito, ou Binter optarem por me deixar em paz, mas sim porque eles estavam simplesmente cheios de alívio e antecipações do jantar para se preocuparem em perder tempo examinando um espadachim de aparência sombria dentre muitos por aqui. Tosse levemente, sutilmente me manobrando para usar Asuna como cobertura. Bem, talvez. Enfim, voltando ao tópico. Este lugar é tão animado assim durante a noite. Sem nenhuma razão em particular. Tenho certeza de que há uma razão. Eu calei minha boca. Ela me lançou outro olhar. De fato, você é responsável por cerca de 3/4 dessa razão. Eu gaguejei. Ela suspirou em total irritação. Olhe. Não é óbvio o porquê de todo mundo estar sorrindo e rindo. Isso é porque nós estamos no segundo andar. Que significa?
Isso não é para ser um mistério. Todos estavam muito nervosos o mês inteiro em que ficamos presos no primeiro andar. Eles estavam com medo de nunca mais ver o mundo real. Eu era um deles. Mas então um grupo de raid para desafiar o boss se reuniu. Nós vencemos na primeira tentativa e abrimos o segundo andar. Todos perceberam que talvez nós possamos vencer esse jogo. É por isso que eles estão sorrindo. E eu só estou dizendo. Não estaríamos vendo esse fenômeno se alguém não tivesse se mantido forte durante a batalha. Finalmente entendi o que Asuna estava dizendo, porém eu não estava o mais perto de saber como reagir a isso. Tossi novamente e tentei dizer algo. Talvez seja assim. Bem, se você me perguntar, essa pessoa certamente fez um trabalho bom o suficiente para merecer um bolo grátis. Eu terminei esperançoso. Aquilo é uma coisa. Essa daqui é outra. Valeu a tentativa. Viramos por um caminho estreito que levava ao norte da rua principal leste-oeste, depois fizemos outra virada à direita e em seguida à esquerda para chegar ao restaurante. Eu sabia sobre esse estabelecimento e seu famoso bolo, devido à minha incansável exploração de urbus durante o beta teste, mas fiquei um pouco surpreso que Asuna soubesse disso depois de apenas alguns dias no segundo andar. Nós pegamos uma mesa perto do fundo e pedimos a comida. Nesse momento, decidi perguntar como ela soube. Então, deixe-me adivinhar, Asuna. O cheiro do creme doce me... Aqueles olhos castanhos ficaram mais afiados sob o capuz. Então decidi mudar instantaneamente o curso. Não guiou você até aqui. Então foi tudo uma coincidência. É uma pequena loja com uma pequena placa. Eu acho que seria difícil escolher este lugar de forma aleatoriamente e chegar onde queria. Não havia nada a perder ao entrar aleatoriamente em uma loja em Aincrad, embora não houvessem barras enganadoras que o intimidassem a pagar apenas por entrar. Pelo menos até onde eu sei, existiam alguns estabelecimentos que iniciavam automaticamente uma quest ou um event no momento em que você passava pela porta. Também não havia perigo para o HP de alguém dentro da cidade, repito, pelo menos até onde eu sei, mas esses eventos poderiam parecer uma surpresa desagradável para alguém que não é familiarizado com MMOs. Imaginei que Asuna não era o tipo de pessoa que apreciava ou desejava ter emoções inesperadas, mas suas respostas sempre me surpreendiam. Perguntei a Argo se havia algum restaurante NPC de baixo tráfego em Urbus e comprei essa informação dela. Com certeza, não havia mais ninguém além de nós no restaurante. Asuna abriu o cardápio e removeu o capuz, deixando os cabelos soltarem com um suspiro. Entendi. Faz sentido. Por dentro, comecei a soar frio. Fui eu quem uniu Asuna e Argo. Tecnicamente, foi quando Asuna pediu emprestado o uso do meu banheiro na fazenda perto de Toubana, e Argo a visitou no tempo exato. Apesar dos meus esforços, elas se encontraram no banheiro, o que foi uma grande surpresa para Asuna. Ela gritou e correu para a sala principal, onde eu estava sentado. Você não está se lembrando de algo que não deveria, está? Nesse caso, posso precisar de 2 bolos ao invés de 1. Não tô me lembrando de nada, respondi instantaneamente, balançando vigorosamente a cabeça. De qualquer forma, Argo pode ser rápida e precisa com suas informações, mas tome cuidado com ela. Não há nenhuma confidencialidade do cliente em seu dicionário. Isso significa que eu poderia pedir para ela me vender todas as informações que ela tem sobre você. Era tarde demais para me arrepender do meu deslize agora. Bem, sim. Talvez. Mas vai te custar muito. Tenho certeza de que todo o pacote custaria pelo menos 3.000 col. Na verdade, isso não era tanto o que eu esperava. Aposto que eu poderia arrumar essa quantia sem muitos problemas. Não. Eu compraria todas as suas em troca. Afinal, ela viu o céu. Fechei minha boca com tanta força que meus dentes estalaram. Ela sorriu para mim. Meu o quê? Ter. O que eu quis dizer é... Naquele momento, ocorreu um milagre e o garçom do NPC voltou com pratos de comida, me salvando de uma certa catástrofe. O cardápio era uma simples salada, ensopado e pão, mas esse era o melhor que se encontrava no segundo andar.
As sobrancelhas de Asuna emitiam uma aura ameaçadora enquanto comíamos, mas que desapareceu quando a tão esperada sobremesa chegou. Como combinamos, Asuna pagou pelo jantar, enquanto o custo da sobremesa veio da minha própria carteira. O mais assustador foi o custo desse prato facilmente exceder o jantar de 3 peças para 2 pessoas. Mas, como eu havia sido pego com a boca na botija com a minha skill de artes marciais e ainda perdido a aposta, eu não estava em posição de reclamar. Minha única opção era lamentar minha própria falta de habilidade. A vencedora triunfante, aparentemente alheia ao meu tumulto interno, olhou para o prato verde empilhado com uma montanha de creme, com os olhos brilhando. Oh meu Deus! As informações da Argo dizem que você precisa experimentar o shortcake trêmulo pelo menos uma vez na vida. Não acredito que finalmente chegou o momento. Nota: shortcake é um tipo de bolo doce. O trêmulo no nome do bolo deriva claramente das vacas trêmulas, as versões femininas dos terríveis bois enormes que vagavam pelo segundo andar. As vacas tinham quase o dobro de tamanho dos bois, praticamente sendo bosses por si próprios. O creme empilhado sobre o bolo veio do leite, supostamente, mas agora não era hora de mencionar isso. No entanto, havia um outro ponto de vista para o apelido trêmulo da sobremesa. O creme era empilhado tão alto em cima do prato que tremia por conta própria. Um pedaço era uma fatia triangular de um bolo redondo de 7 polegadas para todos os lados e 3 de altura, com cerca de 60 graus ao todo. Isso significava que o volume total do bolo era, com um total de 77 polegadas cúbicas de puro paraíso. Tinha que haver pelo menos 1 litro inteiro de creme nessa coisa. Então, por que bolo se qualifica como shorts no nome? Eu lamentei. Asuna pegou o garfo grande que acompanhava o bolo e disse: Você não sabe? Não se chama shortcake por causa da pequena estatura. Então é por conta de que, então, foi inventado por um lendário shortstop da Big League? Sem esforço, ela ignorou minha piada que deveria ser matadora. É porque a textura crocante do bolo é obtida através da massa. Nos Estados Unidos, eles usam um bolo resistente crocante como base, mas temos pão de ló macio sendo usados aqui no Japão, por isso não é exatamente preciso com o significado original. Vamos ver de que tipo esse é. Ela colocou o garfo no topo da fatia triangular e esculpiu uns bons 5 centímetros cúbicos, expondo pão de ló dourado. Era um bolo de 4 camadas: massa, morangos e creme, massa, morangos e creme. A parte superior do bolo, é claro, estava coberta por uma quantidade impressionante de morangos ou mais precisamente, algum tipo de fruta no jogo que lembrava morangos. Então é pão de ló. De qualquer forma, gosto mais desse estilo, disse Asuna. Seu sorriso era tão radiante que quase valia a pena perder a aposta e ser obrigado a pagar o enorme preço da sobremesa só para vê-lo. Na verdade, não importava se eu saísse à frente ou atrás. O fato de ela ter passado de desespero pálido nas profundezas do labirinto para um rosto completo de um sorriso sob essas lâmpadas a óleo quente, era uma coisa muito boa, de fato. Se havia uma coisa muito ruim aqui, era que havia apenas uma única fatia de bolo na mesa. Eu estava planejando viver perigosamente e pedir 2 porções imediatamente, mas o preço no menu era como um balde de água gelada despejado sobre o meu entusiasmo. Convoquei cada último ponto da minha estatística de cavalheiro e acenei com a mão generosamente, sorrindo o mais naturalmente possível. Por favor, delicie-se. Não se importe comigo. Ela sorriu de volta. Oh, com certeza, é isso que pretendo fazer. Obrigada. 2 segundos depois, ela riu, depois alcançou a cesta de talheres ao lado da mesa e me entregou um garfo. Estou só brincando. Não sou tão má assim. Você pode pegar 1/3 dele. Obrigado, eu respondi com um sorriso aliviado no meu rosto. Por dentro, meu cérebro estava fazendo cálculos rápidos. 1/3 significa que eu posso comer 27 polegadas e meia de bolo. Quando saímos do restaurante, a cidade estava envolvida no escuro da noite. Asuna respirou fundo e soltou um suspiro profundo de satisfação. Foi tão bom. Eu sabia como ela se sentia.
Esse bolo foi provavelmente a primeira sobremesa honesta que ela provou desde que ficamos presos neste lugar. Era o mesmo para mim, embora. Suspirei alegremente também e murmurei. Parece que o sabor ficou ainda melhor do que em comparação ao beta. A maneira como o creme derretia na boca, o nível perfeito de doçura que não era muito pesado, mas ainda assim satisfatório. Você não acha que é apenas a sua imaginação? Eles realmente se incomodariam com o ajuste fino entre o beta e o lançamento oficial? Ela perguntou. Eu respondi seu ceticismo com toda a seriedade. Não seria tão difícil atualizar os dados no mecanismo de sabor. Além disso, mesmo ignorando a diferença de gosto, não tínhamos isso aqui na versão beta. Apontei logo abaixo da minha barra de HP, na parte superior esquerda do meu campo de visão. Havia um ícone de buff exibido que não existia antes, um trevo de 4 folhas que significava um bônus de sorte aumentado. Esse feito só poderia ser obtido como uma oferta bem cara em uma igreja, equipando um acessório com esse bônus específico ou consumindo um item alimentar especial. O sal manteve seus principais status extremamente mínimas, mostrando apenas valores de força e agilidade. No entanto, havia vários status ocultos afetados pelas propriedades de equipamento do jogador, buffs e debuffs, e até mesmo efeitos de terreno. A sorte era um desses status, e uma muito importante. Afetava a resistência ao veneno e a paralisia, a probabilidade de se atrapalhar ou deixar armas caírem das mãos e até mesmo potencializar a taxa de drop de itens raros. Sem dúvidas, alguém da equipe de desenvolvimento da Argus examinou o preço exorbitante do bolo e decidiu que era o suficiente para garantir um efeito bônus quando o jogo fosse oficialmente lançado. O efeito duraria 15 minutos. Isso seria uma quantia útil se comido como um lanche no meio de uma dungeon, mas... Infelizmente, não há tempo para usá-lo nos campos lá fora, disse Asuna, seguindo claramente minha linha de pensamento. Mesmo se saíssemos à procura de mobs, mal encontraríamos um punhado antes que o buff acabasse. Além disso, os mobs nos arredores da cidade não tinham nenhum drop decente. Que pena. Que desperdício de um bom buff. Eu olhei para o cronômetro de ícone passando preciosos segundos, destruindo o meu cérebro por pensar em alguma maneira de fazer bom uso desse bônus enquanto durava. Poderíamos nos ajoelhar na rua. Moedas e fragmentos de pedras preciosas eram encontrados em ocasiões muito raras. Mas eu não acho que Asuna gostaria disso. Poderíamos apostar alto em um cassino, pena que eles só apareciam a partir do 7º andar. Quanto mais eu pensava, menos o tempo do efeito permanecia. Não havia nada que pudéssemos fazer para testar a nossa sorte. Suponho que eu poderia ir até a usuária de rapieira e perguntar se ela sairia comigo, mas tive a sensação de que o bônus de sorte do sistema não afetava minhas chances nisso. Somente quando o vapor estava prestes a sair dos meus ouvidos em frustração, que ouvi um som. Era um tinido distante rítmico de metal. Clank, clank era um martelo. Ah! Eu estalei os dedos, finalmente tendo visto um uso para os 12 minutos restantes de boa sorte.